Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal Sir Rob Linux Brasil. e hoje eu trago notícias de Linux para vocês da última semana. Vamos lá porque tem bastante coisa. Alô, Rod Linux? Cenoura roxa. Sir Rob Linux. Inteligência artificial para otimizar o kernel Linux é o que propôs Kong Wang na Linux Bundlers Conference. Ele é da ByteDance Linux Kernel. Isso tornaria mais dinâmicas cargas de trabalhos específicas, adequação à necessidade da máquina que está sendo utilizada. Parâmetros necessários seriam propostos na execução. Claro que é possível dinamizar o Linux manualmente, mas às vezes é trabalhoso ficar mudando, trocando comandos, parâmetros, analisar a olho nu determinadas necessidades. Até existem programas que ajudam a identificar possíveis melhorias, mas a maioria você mesmo precisa mudar seguindo as recomendações. Outras até te ajudam, mas não são sistemas autônomos. A proposta é que o esforço humano seja o menor possível. Vamos acompanhar essa novela. O Alma Linux 9.3 foi lançado há algumas semanas e nessa semana foi a vez do Rock Linux 9.3, baseado no Red Hat Enterprise Linux da mesma versão, sinal de que o suporte ao uso continuará. Não se sabe ainda quais serão as dificuldades futuras, mas com o tempo vão aparecer quando o código do sistema não será mais fornecido pela Red Hat e, consecutivamente, por seus clones como o Alma e o Rock. No Rock, você tem disponível o kernel de Real-Time e tem o kernel UKI, kernel de imagem unificada. O OpenJDK 21 também. Na instalação tem XFCE, Mate, Workstation, deve ser GNOME, mas tem GNOME Lite, quer dizer, tem Workstation Lite, deve ser GNOME Lite. Seria um GNOME mais leve? Deve ser. Versão KDE Plasma teve problemas nos testes. Verifique se o Rock ou Alma serve para você. Não é recomendado para todos, só para usos específicos. Endeavour OS Galileu foi lançado com um pouco de atraso, mas está aí com opções mais enxutas. O desktop novo como padrão, o Plasma. XFCE vai continuar com suporte, mas em instalações novas o Plasma será a principal opção. Mesma coisa foi feita no Manjaro há tempos atrás. Antes era XFCE e depois de alguns anos o KDE Plasma se tornou o principal. Até porque, diferente do desktop do KDE versão 4, a situação era diferente. Extremamente pesado e bugado, o Plasma foi criado para revolucionar. As edições da comunidade Sway, Catili, BSPWM, Openbox e Worm não estão mais disponíveis. Não é mais possível instalar mais de um desktop durante a instalação. Mais rigor nas permissões da partição EFI. Já virá com kernel 6.6. Se você usa o Endeavour, já deve ter percebido a permissão de instalar essa versão no Linux. Para quem está com HD ou SSD zerado, sem estar particionado, e vai fazer uma instalação limpa, é melhor particionar manualmente. Tem um bug não resolvido, que quando um espaço vazio não está particionado, o Calamares, o programa de instalação, não dá aviso. Isso pode confundir algumas pessoas que precisam ter certeza de que tudo deu certo, mas não recebe a informação corretamente. O Firefox 120 foi lançado e ele é o padrão em várias distros Linux. Muitos preferem pelo cuidado que tem na inibição de rastreamento de sites, segurança de dados. A luta que os desenvolvedores travaram para dar mais suporte à renderização por GPU, a execução por VAPI, que também usa GPU,
tradução incorporada que pode ser usada de modo offline e etc. Foi adicionado o Copy Link Without Site Tracking, ou copiar link sem rastreamento de site. Foi inserido o controle global de privacidade nas configurações. Proteção de impressão digital ganhou mais privacidade ainda com as APIs Canvas, também em janelas privativas. Agora, de forma oficial, usuários do Unbundle vão poder importar dados do Chromium que estiver instalado por Snap, assim como o Firefox, por padrão. Vai ser possível encaixar as janelas do Picture-in-Picture com Control e etc. Foram feitas 1.780 modificações e resoluções de bugs. Sabiam que o FFmpeg tem um player, né? É o FF Play. Ele roda coisa que às vezes muitos players não rodam por falta de suporte, como alguns áudios com um plugin não muito popular, vídeos também. E agora estão adicionando suporte a Vulkan, sim, mais desempenho, menos travas, renderização por GPU, deve chegar na próxima versão estável 6.2. Comando básico será ffplay -hwaxel Vulkan e o nome do arquivo. Mas tem também o Kilda para Vulkan com ffplay, hcel, Kilda e o nome do arquivo. E alguns comandos com um pouco mais de elaboração, mas nada muito complicado não. Hcel Vulkan e depois Vulkan Parameters Create by Placebo e por aí vai. Com o tempo a gente aprende esses comandos e começa a executar para testar. Vamos falar de gráficos. Suporte Vulkan ao drive Wine Wayland foi adicionado. O drive de Wayland do Wine está em desenvolvimento para melhorar a execução de programas do Windows no Linux e deve chegar em breve, já que a primeira parte já foi inserida, faltam mais duas. O drive Open Source Vulkan NVK para placas NVIDIA está em conformidade com o Vulkan 1.0, o grupo Khronos, no hardware placa de vídeo Turing. A partir disso, NVK pode suportar oficialmente placas NVIDIA compatíveis, porém precisa de uma certa burocracia para isso acontecer. O compilador NAC foi o diferencial para que isso acontecesse também. E tem uma galera que tem essas placas e já está testando. Desempenho parece que tem, mas algumas texturas estão faltando. Com o tempo isso vai ser corrigido e ele vai ter não só qualidade, quanto desempenho. E quem sabe se igualar a outros drivers das placas Intel, AMD, né? Drivers ANV e RADV. Vamos falar deles. Alô, Rod Linux? Red Hat Chili Peppers. Rod Linux, alô. Proton GE Custom 8-24 e o Wine GE Custom 8-23 foram lançados. No Proton GE, que é recomendado para ser usado somente na Steam para Linux e não em Lutris ou Heroic Games, correções de cutscenes de Yakuza 5, Fairlight 84 e outros. Suporte a D3D8 com o D8VK precisa do comando Proton Enable D8VK igual a 1, já que é desabilitado por padrão. Vem com as últimas correções do Proton Experimental e algumas do Bleeding Edge. Já o ANGE, que é mais recomendado para outros programas diferentes da Steam, pode usar o Lutris, pode usar no Heroic também e outros. Tem as mesmas correções, mas é uma versão do Wine, com coisas corrigidas no Proton. Mas é um Wine. Essa é a diferença dele para o Proton GE. Ele tem formas diferentes de executar os jogos e até programas.
Alguns jogos na Steam têm esse tipo de característica: arquivos de Windows e Linux juntos no mesmo repositório, mas o jogo ainda não tem versão para Linux oficialmente. Existem muitos assim, mas os que ganham essa característica essa semana foram Monos The Endless Tower e Kill the Crows. Parece que rodam bem com o Proton, mas é quase certo que ganharão versão Linux para rodar melhor no Steam Deck. Isso é que é dedicação. Merecem ser comprados se isso acontecer, hein? Monos The Endless Tower e Kill the Crows. Esses 3 jogos já foram testados no Steam Deck e já se tornaram verificados direto, sem erros. Gatekeeper Infinite, Wanted Shadows e Stealth Labyrinth. E mais 3 que eram jogáveis agora são verificados: Amnesia Debunker, War Robots, Alien Swarm Reactive Drop. E essas foram as notícias, mas fica ligado porque semana que vem tem mais, tá bom? Já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha para que outros possam se informar. Um grande abraço a todos. Valeu!